Olá, sétimo ano! Estamos de volta com a correção das nossas atividades. Tinha ficado pendente da correção tanto o livro quanto o caderno, tá? Nós começamos a fazer a correção, mas não deu tempo de finalizar. O que eu fiz então? Montei uma apresentação nesse modelo com perguntas e respostas do caderno. Do livro tem somente as respostas, mas todas já estão no PowerPoint para que, caso você tenha errado alguma questão ou você não tenha feito alguma questão porque você não entendeu direito, você consegue pausar o vídeo e você consegue fazer o gabarito, tá? Do seu exercício. Eu não vou corrigir todas as questões no livro falando e explicando, porque o vídeo ficaria muito extenso e ficaria até cansativo para vocês. Então eu vou escolher algumas perguntas para poder corrigir, poder relembrar mais uma vez com vocês, mas se ficar dúvida de qualquer outra questão, é só vocês falarem comigo pelo WhatsApp para poder tirar a dúvida, que eu estou à disposição de vocês nos horários e dias das nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. Começando pela primeira questão mesmo, 2 características dos poríferos. Repare que aqui eu coloquei mais de 2. Por quê? Porque você vai escolher as 2 que você acha mais fácil de você lembrar. Então, eles são animais que as células não formam tecido e nem órgão. Eles são fixos, né? Sésseis são fixos e eles são filtradores. Um exemplo de animal que pertence a esse filo são as esponjas. Agora, a terceira questão, a gente já vai falar da reprodução desse filo. A reprodução, se você quiser detalhar cada etapa, você fica à vontade. Mas eu tentei resumir para facilitar na hora do estudo. Então, você pode dizer para mim o quê? A reprodução sexuada ocorre com a fecundação interna e a assexuada vai ocorrer por brotamento. Faltou um R aqui, tá? Me perdoem. É brotamento. Tem um Rzinho bem aqui. E agora eu quero saber 2 características dos quinidários. São várias características. Olha, você vai escolher 2 características e você vai colocar. Mas acredito eu que falar que são animais que queimam é uma característica muito forte desse grupo. E a gente fala também que eles são os primeiros a apresentar neurônios, que são as células nervosas, também são 2 características bem marcantes. Mas qualquer uma dessas características aqui está correto, tá bom? Agora falando sobre os vermes. Mesmo esquema, ó, botei mais de 3 características, mas aqui o que eu acredito que chame mais atenção nos plateumintos. Eles têm o corpo achatado, o sistema digestório deles é incompleto, e aí você escolhe a outra, se você prefere colocar que é vida livre ou parasita ou simetria bilateral, tá bom? E agora vamos falar das características dos nemateumintos. Quando a gente fala de nemateumintos, o corpo deles tem o formato cilíndrico, tá? O corpo deles também é coberto por uma cutícula e o sistema digestório deles é completo. Aqui é incompleto nos plateumintos e nos nemateumintos é completo. Desculpa. Essa questão também é muito importante. Ações para evitar verminoses de uma forma geral. Aí existem várias, eu só estou pedindo 4. Aí dessas aqui você vai escolher 4 que você acha bem importante. Como, por exemplo, lavar bem as mãos antes de refeição e após brincar com os animais. Utilizar sempre de uma água, né? Beber sempre uma água que foi tratada, ou seja, ela foi fervida ou ela foi filtrada. Manter as unhas limpas e, se possível, curtas. Lavar bem os alimentos que são consumidos crus e caso sejam alimentos cozidos, eles têm que ser bem cozidos, tá? Aí existem outras opções também, vê a que você acha mais fácil e você coloca. Agora é sobre os anelídeos. 3 características dos anelídeos. Tem várias aqui, as que eu considero mais marcantes, mas vocês podem colocar qualquer uma dessas. São animais que têm o corpo dividido em anel, tá? Tem um corpo cilíndrico e alongado, o sistema circulatório é fechado e o digestório é completo, tá bom? Depois eu peço para você dar um exemplo para cada classe. Eu não estou pedindo para você colocar o nome da classe, estou pedindo somente para dar exemplo para cada classe. Então, minhoca, poliqueta e sanguessuga. Já respondeu, tá bom? Essa daqui também é bastante importante. A importância das minhocas para o meio ambiente. Elas vão estar fertilizando o solo e cavando túneis que vão estar facilitando tanto a entrada de água quanto de ar para o solo e auxiliando assim os vegetais, tá? E agora a gente vai para o livro, começa na página 269 até a página 271.
Vamos começar pela primeira questão. A primeira questão, ó, pede um representante para cada classe, mas agora a gente vai colocar o nome da classe só para não ficar igual da outra, tá bom? Então, aqui a gente tem a classe das poliquetas, que como exemplo, poliqueta mesmo. A classe das oligoquetas são as minhocas. E os irudíneos são as sanguessugas, tá bom? Aí agora a gente vai para a questão 5. Ele pede para explicar como é que ocorre a fecundação das poliquetas. A gente tem que lembrar que os poliquetas são animais dioicos, ou seja, tem macho e tem fêmea. Elas vão estar liberando o gameta na água, então essa fecundação ocorre de forma externa, aonde vai originar o zigoto, que depois vai se diferenciar em uma larva, que com o passar do tempo vai se desenvolver e se transformar em um indivíduo adulto. Depois aqui, praticamente todas são de marcar X, tá bom? Exceto a número 9, então vamos falar dela. Um determinado animal monóico apresenta clitelo, moela, nefrídeos, cerdas, circulação fechada e respiração cutânea. Utilizando todas essas afirmações, você vai responder: qual é o nome desse animal? Minhoca, né? Só que ele quer saber, é uma minhoca, mas a que filo que ela pertence? O filo é dos anelídeos. Já a letra B, cite um exemplo de outro animal do mesmo filo, mas de classe diferente. Então, sanguessuga, ela também é do filo dos anelídeos, só que ela pertence à classe dos irudíneos, tá? Toma cuidado que aí tem uma pegadinha entre filo e classe. Agora a gente vai para a questão 13. Na questão 13, ele pede para você explicar qual é a importância do clitelo. E aí nós falamos que o clitelo é a região do corpo dos anelídeos, né? Falando mais precisamente agora das minhocas, que tem como uma função principal a reprodução, né? Ali vai estar produzindo o casulo, que é como se fosse uma bolsinha cheia de ovos das minhocas. Agora a gente vai para a questão de número 15. Ele faz uma afirmação de que as minhocas são hermafroditas. E aí ele pergunta se é possível ocorrer uma autofecundação. E a gente sabe que não. Nós falamos isso em aula. As minhocas, elas vão se aproximar e elas vão trocar espermatozoides. E agora a gente vai para a última questão, tá bom? E na última questão, ele vem falando aqui sobre características climáticas, né, do semiárido nordestino. E ele fala que o uso das minhocas na lavoura não é recomendado por conta da baixa taxa de sobrevivência desses animais na região. E aí ele pergunta o porquê que isso acontece. E aí nós sabemos que as minhocas, elas precisam manter o corpo úmido por conta da respiração cutânea, lembram disso? Elas respiram através da pele. Então, se eu tiver num clima seco, as minhocas vão desidratar, elas vão ter um ressecamento da cutícula, não vão conseguir respirar e, consequentemente, elas vão morrer. E aí, nós terminamos a correção por aqui. Como eu já falei anteriormente, qualquer dúvida, só falar no grupo do WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijos e até mais!